Olá, novamente, vamos resolver um exercício de reatores diferenciais. Aqui nós temos a formação do metano a partir do monóxido de carbono e hidrogênio usando um catalisador de níquel. Essa reação ela foi realizada num reator diferencial numa temperatura de 500 Fahrenheit, na qual a concentração do metano, ou seja, do meu produto, ela foi medida. Então, ele nos pede que a gente relacione a velocidade de reação com a concentração de metano na saída. Vamos assumir que a lei de velocidade da reação seja o produto de uma função parcial do CO por uma função da pressão parcial do hidrogênio. Então, ele começou a me dar restrições de como eu vou escrever a minha lei de velocidade, o R do CH4, certo? Então, determine a ordem da reação com relação ao monóxido de carbono usando os dados da tabela, que estão aqui, assumindo uma dependência funcional do metano em relação ao CO, vai ser da seguinte forma, estão vendo? Aqui nós temos uma relação do metano com o CO, do metano com o CO e com o hidrogênio. A gente precisa respeitar essas duas restrições na hora que a gente for propor qual é a nossa lei de velocidade do nosso metano. A vazão volumétrica, então, do reator diferencial de leito fixo, reator diferencial, tá? Leito fixo porque ele tá ali, né? Contendo 10 gramas de catalisador, foi mantida a 300 decímetros cúbicos por minuto para cada um dos testes. Então, rodei 6 testes diferentes. Foi anotado tanto a pressão parcial do hidrogênio como a pressão parcial do CO, e na corrente de saída fui lá e monitorei a concentração do meu metano na minha saída. Então, como resposta, eu tenho a minha concentração dos meus produtos. Resolvendo, então eu tenho aqui as minhas corridas, os dados que ele me forneceu do CO, os dados que ele me forneceu da pressão parcial do hidrogênio e a minha concentração do meu metano do meu produto. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar agora os meus conceitos do meu reator diferencial. Então, eu sei que o meu menos RA' vai ser a mesma coisa que o RA do meu metano, igual a vazão molar do meu metano, do meu produto, dividido pela massa do meu catalisador. Não tenho quem é a vazão molar do meu metano, eu tenho quem? A minha concentração, mas isso é muito fácil, certo? O que eu sei? Eu sei que o meu F é a mesma coisa que o meu V0 vezes a concentração do meu metano. Então, eu transformo a vazão molar na minha concentração multiplicado pela minha vazão volumétrica dividido pelo ΔW. Sei quem é o meu V0? Sei quem é o meu V0. Meu V0 ele foi lá, me forneceu um valor de 300 decímetros cúbicos por minuto. Sei quem é o meu ΔW, que vale 10 gramas por minuto. E, variando a minha concentração do meu metano, eu determino quem é o meu R do CH4, a minha equação da taxa do meu metano em cada um dos meus pontos. Olha só. Então, eu fiz o V0 vezes a concentração do meu metano dividido pela massa do meu catalisador, 10 gramas, achei então quem vale o meu R do CH4 para cada um dos meus pontos. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou determinar a dependência da lei de velocidade com relação ao meu CO. Vamos dar uma relembrada. A minha lei, ela deve obedecer essa seguinte relação. R do CH4, ela vai ser aproximadamente uma relação de P, a pressão parcial do CO, elevado a alfa. Então, eu tenho uma lei de potência aqui. Então, eu sei, desse meu camarada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sugerir, então, uma lei. Eu sei aqui que ela é aproximadamente. Então, eu vou sugerir que o meu R do CH4' vai ser o K, o K proporcional, vezes o P do C de O elevado a alfa, mais ou menos o que ele havia me sugerido, para que eu fizesse. Então, o que nós sempre fazemos? A gente lineariza. Então, vamos linearizar, vai ficar ln de R do CH4' igual ln de K mais alfa ln do P de CO, certo? Maravilhoso.
Mas o que, que vai acontecer? Aqui eu estou fazendo a minha avaliação da minha lei de velocidade com relação apenas ao meu CO, certo? Ao meu CO. Então, eu vou lá na minha tabelinha, eu vou pegar os valores onde o meu CO varia, certo? Onde apenas o meu CO varia e o meu hidrogênio permanece constante, tá vendo? Então, vão ser esses três primeiros pontos, porque eu quero avaliar quem? Eu quero avaliar a influência do meu C de O na minha lei de velocidade e eu não tenho na minha lei de velocidade o hidrogênio. Então, o hidrogênio para todo esse teste foi mantido igual a 1, constante, então eu não estou levando em conta. Como esse meu hidrogênio varia. Então, eu vou pegar essas 3 rodadas, só essas 3 primeiras linhas, e vou fazer o quê? Eu vou fazer a linearização, tá vendo? Eu vou pegar esses 3 pontos, vou lá, vou fazer ln do R de CH4, que eu já tinha obtido lá em cima, e vou fazer o ln do P de CO, certo? Apenas das 3 primeiras rodadas, onde o meu hidrogênio está constante. Fui lá, determinei a minha equação da minha reta e fiz a minha comparação. Dessa maneira, comparando, vocês podem ver que o meu coeficiente angular é o meu alfa, então o meu alfa vai ser igual a 1,2, né? 1,2,23, e o meu Kzinho aqui vai ser o meu ln de K, vai ser o meu coeficiente angular, que vai ser menos 5,1841, que está aqui. Dessa maneira, exponencial ambos os lados, bababá, determinei que o meu K vale 0,0056. Então, eu sei que R do CH4' vai ser a mesma coisa que 0,0056 P de C de O elevado a 1,2323, certo? Achei a primeira parte do meu sistema, a parte mais simples do meu sistema. Agora, eu preciso determinar a minha segunda parte. Eu tenho também que ele me disse que a minha lei de velocidade ela vai ser o produto da função parcial do meu C de O, que eu já encontrei, né, por uma função de pressão parcial do hidrogênio. Então, vai ser a multiplicação das duas. Então, agora a gente vai avaliar o hidrogênio. Novamente, fui lá, copiei a tabelinha que estava lá em cima, tá aqui. Então, agora nós vamos analisar esses dados. Vocês podem ver que a gente não tem uma coisa assim linear, né? De acordo com que o meu P aumenta, o meu C diminui e assim por diante. Não. O que nós vamos ver? Nós vamos analisar o nosso hidrogênio para várias situações, para duas condições, para duas hipóteses, condições específicas. Vamos analisar primeiro os experimentos 4 e 5. Experimento 4 e 5. No experimento 4 e 5, vamos analisar o hidrogênio. 4 e 5, a pressão do meu hidrogênio, ela subiu de 0,1 para 0,5. O que aconteceu com o meu R? O meu R, ele aumentou. Então, de acordo com que eu subi o meu P do hidrogênio, o meu R do CH4 aumentou, certo? De 4 para 5. Mas se eu analisar de 5 para 6, eu tenho aqui que a minha pressão do meu hidrogênio, de 0,5 para 5, que vai para 4, ele aumentou. Mas o que aconteceu com a minha equação da taxa? Ela diminuiu. Estão vendo? Então, olha só, eu tenho que a minha pressão do meu hidrogênio, quando ela aumenta de meio para 4, o meu R vai diminuir. R do CH4 diminuiu. Vocês viram que ficou o contrário? Ficou diferente dos experimentos 4 e dos experimentos 5? Então, eu não posso fazer a mesma análise que eu tinha feito aqui anteriormente, no qual eu tinha o meu P de CO, ele aumentava, consequentemente, o meu R, olha só, o meu R, ele ia aumentando. Então, eu não tive aqui um aumento, depois uma diminuição, como eu tenho no hidrogênio. Não. No meu P de CO, de maneira com que os meus testes eu aumentei o meu P de CO, o meu R aumentou. Então, os dois foram lineares, né? O P de CO aumentou,
o meu R do CH4 aumentou. Mas isso não é verificado na dependência do meu hidrogênio. Estão vendo? De acordo com que eu aumentei o meu hidrogênio nos experimentos 4 e 5, o meu R aumentou, mas quando eu fiz o experimento 5 e 6, o meu P do hidrogênio aumentou, mas o meu R diminuiu. Não tá legal, não tá legal. Então, eu tenho duas condições diferentes, então eu vou escrever as duas hipóteses que eu tenho. Então, eu sei que quando eu aumentei um, aumentei o outro, o meu R do CH4, ele aumenta também. Então, de beta 1, certo? Então, vai ser o meu... Aqui no lugar da minha concentração, eu estou utilizando as pressões parciais, certo? Porque ele me deu impressão parcial, elevado, então, o meu beta, a minha ordem da minha reação aqui, do meu beta 1. Então, eu tenho a minha primeira consideração. Mas a minha segunda condição, eu tenho que eles são inversos. Então, o meu R do CH4', ele vai ser proporcional ao inverso da minha pressão parcial do meu hidrogênio, beta 2. Então, eu chamei de beta 1 e beta 2. Posso combinar as duas equações da condição 1 e da condição 2. Olha o truque, pessoal. Olha o truque. Aceitem o que eu estou fazendo agora, depois eu explico para vocês. Então, R do CH4' vai ser aproximadamente P do hidrogênio beta 1, que está aqui, dividido por 1 mais B do P do hidrogênio beta 2, aqui multiplicado por A. Então, se vocês olharem a condição 1 e a condição 2, quando a gente combina ela mais ou menos da forma da equação 3, nós estamos sugerindo que ela é uma reação do tipo de catálise heterogênea, que nós vamos ver, nós vamos estudar isso daqui a pouquinhozinho mesmo, e praticamente assim, todas as vezes que vocês forem estudar catálise heterogênea, ela vai ter esse formato de equação. Vai ser sempre pressão do camarada dividido por 1 mais pressão do camarada embaixo. De novo. Então, vai ser sempre dividido por 1 mais pressão ou concentração desse mesmo camarada. Então, ela tem muito a característica de uma reação heterogênea. Como nas duas condições ela sugeriu que a gente tivesse mais ou menos uma equação desse tipo, então a gente pode fazer como uma aproximação, já escrever a nossa equação da taxa para o metano nesse formato. Ai, professora, que mágica que foi feito! Gente, aceitem, vocês vão ver que quando a gente estudar mecanismo de reação de catálise heterogênea, 99% das vezes a equação ela é escrita dessa maneira. Pressão, concentração do camarada, ou pressão dividido por 1 mais concentração do camarada, geralmente. Então, nós temos aqui uma sugestão da minha equação, né? Como eu posso escrever? Então, nós vamos determinar o A, o beta 1, o B e o beta 2 e verificar se vai, né, se vai bater, se vai convergir, se os dados experimentais eles vão obedecer essa minha equação. Certo? Ah, não convergiu, professor. É porque não está certo a nossa lei, então a gente vai ter que escrever de novo. Vamos testar a consistência dessa equação que a gente acabou de combinar, certo? Então, para baixos valores, então vamos escrever assim, para baixos valores de P do hidrogênio, o que vai acontecer? Para baixos valores, eu vou até mudar de cor na minha canetinha, olha, eu vou colocar esse dourado ovo aqui, que lindo. Para baixos valores de P do hidrogênio. Quando a gente testa a consistência, a gente sempre vai testar a parte de baixo da equação, tá? A gente não testa a parte de cima. A consistência é pela parte de baixo. Então, para baixos valores de P do hidrogênio. Então, se esse valor aqui, for baixo, o que vai acontecer? Esse 1 é muito, muito maior. Vocês não concordam comigo? Então, B do P do hidrogênio beta 1 é muito, muito menor que 1, certo? Então, o que vai acontecer? Essa minha equação vai ser reescrita como R do CH4', aproximadamente, vai sobrar quem? Vai sobrar o A, P do hidrogênio beta 1, dividido por 1, porque essa parte, né, essa parte deixou de existir. Então, fica P do hidrogênio beta 1. É consistente? Vamos comparar com a equação 4 e 5, com a 4 e 5. 4 e 5, quando eu tiver baixo
P do hidrogênio, né? Baixo P, tipo 0,1. Eu tenho uma baixa pressão do hidrogênio. O que vai acontecer? De 0,1 a 0,5, em baixas pressões de hidrogênio, o meu R do CH4 aumenta. O meu R do CH4 aumenta, tá vendo? Então, P do hidrogênio beta 1, ele vai aumentar proporcionalmente. Um aumenta, o outro aumenta. Condição satisfeita, ok. Deixa eu apagar essa bagunça aqui. Condição 2. A minha condição 2, então, agora eu vou ter uma condição contrária, certo? Agora, altos valores do P do meu hidrogênio. Quando eu tenho altos valores do meu P do hidrogênio, o que eu vou ter? Essa parte aqui, né, do meu P do hidrogênio vai ser muito maior que o meu 1. Não vai ser? Então, esse termo vai ser muito maior do que o 1. Então, eu tenho que o meu P do meu hidrogênio beta 2, ela vai ser muito, muito maior do que o meu 1. Né? Vai ser muito maior do que o meu 1. Então, dessa maneira, o meu R CH4', ele vai ser o quê? Ele vai ser P do hidrogênio beta 1 dividido por P do hidrogênio beta 2. Ó, eu só estou avaliando os P's, tá? Vai ser o P do hidrogênio beta 1, né? Aqui, P do hidrogênio beta 1 dividido pelo P do hidrogênio beta 2, certo? Que é a mesma coisa que o quê? 1 sobre P do hidrogênio beta 2 menos beta 1. Então, para altos valores, vamos conferir. Para altos valores de hidrogênio, experimento 5 e 6. Experimento 5 e 6. Agora eu aumentei a pressão parcial do meu hidrogênio de 0,5 para 4. Então, para altos valores de hidrogênio, para 4, eu tenho o quê? Eu tenho que a minha equação da taxa do meu metano, ele vai diminuir, vai abaixar, que ele vai mudar de 0,007 para 0,005, vai diminuir. Então, ele é inversamente proporcional. Do R do CH4, inversamente proporcional a 1 sobre P do hidrogênio. Consistente? Consistente. Então, quer dizer que essa equação que eu propus inicialmente, ela tem uma consistência, certo? Ela tem uma consistência para que a reação realmente aconteça, certo? Então, eu tenho aqui mais ou menos uma ideia de como escrever o meu P do meu hidrogênio. E olha quanto parâmetro que a gente precisa determinar, certo? Então, agora... Nossa, ficou meio feio aqui. Agora, eu juntei. A gente descobriu que o P de C de O, ele está elevado a 1, né? Vamos aproximar aqui para 1, tá? Só para ficar mais bonitinho. Está elevado a 1, aproximando. E eu vou chamar, então, eu não vou trabalhar com aquele meu K que eu obtive lá do P do C de O, eu vou chamar de A, certo? Esse A aqui global, ele vai incorporar o A também do P de CO, certo? Então, a minha equação, ela vai ficar reescrita dessa maneira. Juntei as duas partes, o P de C de O elevado a 1, então fiz uma aproximação, disse que ele vale mais ou menos 1. E fiz também, coloquei lá os meus beta 1 pro P do hidrogênio, né? Na parte de cima da equação, na parte de baixo da equação, beta 2. Então, quem são os meus... agora eu vou pegar esse azul brilhoso, coisa mais linda. Agora eu preciso determinar, eu vou usar o solver, o A, o beta 1, o beta 2 e o B. Vocês podem utilizar, vocês podem linearizar essa equação e utilizar a análise dos mínimos quadrados lineares, certo? Ok, maravilhoso. Vocês vão pegar, vão linearizar essa equação do R do C de H4. Ok, vai dar um resultado muito próximo, vai dar um pouco de trabalho, porque são 4 equações e 4 incógnitas, mas muito fazível de ser feito na mão. Vocês podem utilizar o solver utilizando o método dos mínimos quadrados não lineares. Ok, também aqui eu utilizei o solver. Então, aqui são os parâmetros que eu quero determinar, A, beta 1, B e beta 2. Fui lá, escrevi o meu R medido, né? Medido, que estava lá em cima, e escrevi o meu R com os parâmetros que eu quero estimar. Tenho aqui a minha cédula do meu erro e aqui eu tenho a somatória do meu erro. Fui lá, apliquei o solver. Quando eu apliquei o solver, determinei esses meus valores. Então, eu sei que o meu R do meu metano vai ser igual ao A, 0,02,
vezes P de C de O, P do hidrogênio elevado a beta 1, 0,60, dividido por 1 mais B, 2,34, vezes o P do hidrogênio elevado a 1. Maravilhoso! Finalizamos. Então, escrevemos a equação da taxa, de uma equação bem complexa, por sinal, a partir de dados experimentais. E a gente precisa sempre observar as restrições, se tem considerações que vocês precisam fazer ao longo, né? E a gente determinou, então, a equação da taxa do metano no reator diferencial. Certo, pessoal? Muito obrigada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, estou à disposição, gente. Um abraço e bye, bye.